Boa tarde a todos. Eu sou o Coronel Carlos Alves, com hoje uma novidade para todos vocês, documentos que, se Deus quiser, no próximo dia 3 de julho, terça-feira, às 9 da manhã, nós pretendemos dar voz de prisão ao presidente inconstitucional Michel Temer. Tem posse aqui documentos que eu vou ler para vocês. Estou assinando esses documentos. Esse, por acaso, eu assinei e protocolei lá no Supremo Tribunal Federal para a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Eu vou ler aqui um vídeo um pouco maçante, mas nós vamos tocar com muita calma. O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho técnico, é um trabalho nada de orelhada, é um trabalho com inteligência, dentro da lei, da ordem, como tem que ser as manifestações dos patriotas, sem ofender ninguém, sem xingar ninguém, apenas dentro da lei. Então, começa o documento. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, em sua esfera de corte e constituinte. Relação institucional interpoderes. Artigo 1º, incisos 1, 2 e parágrafo único. Com o artigo 2º e o artigo 84, inciso 12. Com o artigo 142 da Constituição. Segue. Antônio Carlos Alves Correia, coronel do quadro de engenheiros militares da reserva do Exército Brasileiro. O endereço, tal, está aqui. No procedimento da reação de cidadania da nação pela intervenção constituinte no processo histórico. Constante dos protocolos STF, aí segue aqui uma série de protocolos que foram aqui fartamente registrados lá no Supremo Tribunal Federal. Para recuperar a sua vocação de liberdade, restaurar o Estado democrático de direito, restabelecer a unidade da nação e encaminhar o país para o trabalho e reconstruir a soberania do Brasil. Face estarem presentes no corpo de delito do país a razão de Estado, crise institucional, Estado, assalto ao poder pelo Foro de São Paulo, falência do país e caos social. Todos nós sabemos que o Brasil hoje vive o caos social total. Verificando os pressupostos, requisitos e condições de constitucionalidade, legitimidade, institucionalidade e necessidade que identificam a ruptura do Estado democrático de direito no mandato patentes de presidente da República desde o golpe de Estado terrorista instaurado pelo Foro de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, contra a Constituição, que dão imersão ao povo em sua preservação de equipamento de autodefesa da Constituição, de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. No artigo 1º, incisos 1, 2, parágrafo único, com o artigo 3º, incisos 1, 4, 4º, incisos 1, 2, 3, 8, e parágrafo único, o artigo 5º, caput, incisos 3, meia dúzia, 10, 41, 43, 44, o artigo 19, inciso 3, com o artigo 37, caput, o artigo 84, inciso 13, com o artigo 142, e o artigo 80, com o artigo 91, inciso 8, mais o artigo 144, caput, inciso 1, parágrafo 1º da Constituição, que excepcionam o artigo 1º com o artigo 5º, número 1, o artigo 10º, número 1, 2, da Conservação Americana sobre Direitos Humanos. E por aí vai. Informa, o resto é maçante, então, informa, atendendo a requisição do presidente constituinte da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, artigo 84, 13, com o artigo 142 da Constituição Federal, que abrange os efetivos da reserva
está na administração do campo do cerco ao Estado paralelo comunista, terrorista de bandidos, com a finalidade de erradicá-lo dos poderes constitucionais. Prisão do senhor Michel Elias Temer Lulia está em flagrante delito de esbulho da instituição da presidência da República e usurpação do respectivo cargo. 2. Integração da instituição da presidência da República à União para o presidente constituinte da República. Instalar o expediente de governo no Palácio do Planalto, sede do governo da República. 2. Invoca, executando a submissão do exercício direto do poder do povo, nos termos da Constituição, invoca da Corte Constituinte a homologação monocrática de urgência, expressa ou tácita, de Vossa Excelência, cuja, em falta do regimento protocolar das relações institucionais interpoderes, observará o prazo de 24 horas, a contar da data de entrega, foi no dia 27 agora de junho, deste expediente do STF, fim do qual a operação acima nominada será instaurada pela sociedade civil, equipada das Forças Armadas no povo, como a Constituição institui. Porquanto, não se trata de ataque de insurreição pela força, e sim de exercício do poder na execução da intervenção constituinte no processo histórico. Isso está na Constituição. Nós não sabíamos até então. Ou seja, na verdade, quem estará ocupando o poder é o povo brasileiro. Não tendo possível 200 milhões de pessoas no Palácio do Planalto, existe um interventor que, ao longo de muitos anos, vem trabalhando, vem juntando documentos, protocolando todos, com uma quantidade enorme de protocolos aqui. Então, de maneira legal, eu não seria uma pessoa insana, uma pessoa totalmente louca, ouvir alguém que não estivesse estribado na lei, uma vez que eu sou um coronel do Exército, né? E tem uma reputação a zelar. Então, está toda a documentação aqui que eu vou lê-las resumidamente para não ficar muito maçante esse vídeo. Esgotado o prazo, sem oposição, hipotético reparo, quanto à constitucionalidade, legitimidade, institucionalidade e necessidade de operação de campo informada a ela, será imediatamente posta em execução. Então, é um documento que, se fosse ilegal, um documento que eu assinei, que é a minha rubrica, em meu nome, e eu assino o documento embaixo. Aqui minha assinatura. É a minha assinatura aqui. A ministra Carmen Lúcia poderia me prender. Certo? Então, eu li o documento. Eu estive, inclusive, com a segurança pessoal da ministra. Ela não está presente. Ela sabe da minha presença em Brasília, a documentação. E agora, na próxima terça-feira, se Deus quiser, esperamos dar fim, em definitivo, à agonia por que nós passamos no Brasil. Uma agonia de mais de 20 anos. Desde Fernando Henrique Cardoso, com o Foro de São Paulo criado por ele, carimbado e atestado por Lula, Dilma Rousseff e agora por Michel Temer. Esses 4 bandidos, esses 4, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Temer, esses 4 estão acabando com o nosso país, acabando com o nosso Brasil. E nós esperamos, em nome de Jesus, por Deus, que na próxima terça-feira, às 9 da manhã, convocando a imprensa escrita, falada, televisada, Polícia Federal, Comando das Forças Armadas, nós prendermos, ou caso o Temer não esteja no Brasil, ocuparmos legalmente, legitimamente, conforme manda a Constituição Federal, o povo brasileiro, a nação brasileira, ocupar o Palácio do Governo e o Brasil ascender a uma nova era de justiça, de paz, de igualdade, legalidade,
que a justiça é para todos, não para alguns bandidos. Hoje, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje milhares de pessoas pobres, sem dinheiro, sem recurso nenhum, na cadeia, sem sequer serem julgadas, porque são pobres, porque são negros, brancos pobres, índios, mamelucos, confusos, mulatos, da classe pobre, não tem dinheiro para pagar um advogado do nível desses que estão aí julgando Lula, enriquecendo tremendamente, advogados que andam com o cabelo cheio de brilhantina, usando perfumes caríssimos, ternos da melhor qualidade, com italianos, com traçado italiano e tudo mais. E os presos pobres? Amargam nas cadeias, prisões lotadas, hiperlotadas, aquela cadeia fede, porque eles urinam e defecam na própria cela, uma imundície total, comida da pior qualidade. Nós vemos aí o senhor Lula comendo do bom e do melhor, numa suíte oferecida pela Polícia Federal, engordando como um porco, enchendo a cara de cachaça, enquanto a pobreza amarga a injustiça, típica de países ditatoriais comunistas, como é o nosso hoje. Prosseguindo, eu faço aqui também um documento que também já assinei, aos excelentíssimos senhores comandantes das Forças Armadas, almirante, general de exército, brigadeiro, brigadeiro. Um documento comunicado interna corporis. Aqui o documento, eu já assinei, isso aqui é uma cópia. O teor do documento. Antônio Carlos Alves Correia, eu, coronel do quadro de engenheiros militares da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro, comunico a vossas excelências, estando ultimadas as providências para que tudo ocorra sem violência, dentro dos assentos de legalidade, legitimidade, institucionalidade e necessidades, dará execução à habilitação operacional constante do anexo 1, no dia 3 de julho de 2018, a partir das 9 horas da manhã, para a eventualidade de resistência, devendo prontidão integrada das 3 Forças Armadas à dependência de minha solicitação. Está no documento aqui, não vou revelar aqui por segurança, mas Vossa Excelência já receberam esse documento já. E eu assinei na data de hoje, dia 1º de julho de 2018. Também fiz um comunicado à imprensa, escrita, falada, televisada, toda a imprensa. Estão intimados a comparecer aqui na Praça dos Três Poderes para cobrir esse evento. Antônio Carlos Correia, aí segue a minha identidade, né, convoca a imprensa para acompanhar no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília, DF, a execução do decreto de prisão do senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia e consequente reintegração da instituição da Presidência da República à União. Ou seja, a presidência agora passa para o povo. Temer é um presidente eleito pelo golpe, mancomunado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, o Temer ele é um presidente ilegítimo. Não o reconheço como meu comandante em chefe. Eu não reconheço ele como meu comandante em chefe. Temer é ninguém. Ele é um criminoso, um bandido e tem que ser preso. Então, a gente vai, o teor aqui, restabelece, reintegra a instituição da Presidência da República ao presidente constituinte da República. Cidadão Célio Evangelista Ferreira do Nascimento. Até então eu não entendia, eu tive que ler a Constituição. O doutor Célio, ele representa 217 milhões. Ninguém fez esse trabalho antes. Ninguém fez. Eu estou sabendo aqui, eu pesquisei, eu li documentos, onde para muita gente, generais inclusive, foi oferecido esse trabalho, essa incumbência. Foi oferecido, e ele, com auxílio de advogados brilhantes, juristas, profundos conhecedores da Constituição, auxiliaram ao doutor Célio
a confecção desses documentos dentro da legalidade, onde há uma saída sem que seja necessária a intervenção militar, sem que seja necessária a violência. A força militar ela entra como revólver do povo. No momento que há resistência por parte dos marginais, as forças armadas elas virão em defesa da união da pátria, numa operação de garantia da lei e da ordem, de maneira que o Brasil volte à sua estabilidade social, econômica e legal, hoje quebrada pelo Supremo Tribunal Federal. Como Suprema Corte não faz outra coisa senão descumprir a Constituição, pisar na Constituição Federal, rasgá-la descaradamente na frente de brasileiros não tão ignorantes como no passado. Saibam os senhores do Supremo que o brasileiro de hoje está muito mais acordado do que nunca. O brasileiro hoje tem muito mais advogados, mais engenheiros, mais cientistas, estudantes. O brasileiro hoje tem mais luz. Compete os senhores que estão sendo olhados sem o nosso julgamento severo. Os senhores não passam de advogados do crime, defensores da ilegalidade, da ilegitimidade. Então, o doutor Célio vem instalar o expediente do governo da União que a sua investidura lhe impõe, a partir do dia 3 de julho, terça-feira. Então, convocamos a imprensa para a cobertura a esse movimento. Também eu faço esse mesmo ofício, já assinei, ao excelentíssimo senhor embaixador dos Estados Unidos da América aqui no Brasil. Artigo D. Ajuda humanitária pelos inúmeros crimes que chegam à casa absurda de 11 milhões de vítimas desde o governo Lula até o governo Temer. 11 milhões de vítimas, entre mulheres estupradas, temos aqui um número, pessoas, velhinhos, doentes, pobres, vítimas do SUS, mortos no chão dos hospitais, sem leitos. Crimes hediondos praticados pelos traficantes que adentram casas familiares. Quantos milhões de jovens têm morrido pelo vício da droga, da cocaína, do crack em São Paulo, sem que o governo federal faça nada? Aí as três esferas, federal, estadual e municipal. Então, nós pedimos aí ajuda humanitária, tal como no passado os judeus, os demais judeus, comunidades dos gays da época da Segunda Guerra Mundial, os mesmos comunistas vítimas, ou seja, pessoas que eram contra o nazismo, contra aquela ideia absurda, foram mortos. Só de judeus foram 6 milhões de mortos. O Brasil, esse governo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer, são responsáveis por mais de 11 milhões de mortos, o que justifica eles serem julgados em corte marcial internacional, como no Tribunal de Haia. O próprio Saddam Hussein, que vocês viram na televisão, foi enforcado por um tribunal internacional por crimes contra a humanidade. Bin Laden também. O Barack Obama o perseguiu, o executou em nome da humanidade. Assim também Dilma, Lula e Temer, Fernando Henrique Cardoso, deverão ser julgados por crime contra a humanidade. E aqui vai o teor do ofício. Antônio Carlos Alves Correia, eu, no procedimento da reação de cidadania da nação pela intervenção constituinte no processo histórico, onde o povo brasileiro, no exercício direto do poder, nos termos da Constituição, eliminou a vacância no cargo de presidente da República, que vinha desde 1º de janeiro de 2015. Vacância por quê? Dilma não foi empichada. Então ela foi retirada via golpe, um conluio entre o presidente Michel Temer, atual, o Congresso Nacional corrupto e o Supremo Tribunal corrupto, cujo presidente na época era o Lewandowski, um advogadozinho do PT, um padre da mulher do Lula, e em benefício do Temer, ele pratica o golpe. Ele mesmo, sendo petralha,
e traiu uma petralha, a Dilma Rousseff. Então, desde 1º de janeiro de 2015, o cargo está vago, porque os votos eram da Dilma. Tiraram a Dilma, o Temer tinha aqui junto, então até hoje o Temer está ilegitimamente no poder. Quando o Folha de São Paulo, com as organizações terroristas que o compõem, assaltou o poder do pleito eleitoral terrorista de 2014, realizado com dinheiro roubado da Petrobras, BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo, através do mandato fabricado para Dilma Havana Rousseff, nas urnas eletrônicas, fraudadas e fraudáveis, e depois fabricado para Michel Temer na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o impeachment de Dilma. Foi habilitado pelas Forças Armadas perante o Supremo Tribunal Federal em sua esfera de corte constituinte para, primeiro, executar o decreto de prisão do senhor Michel Temer, constitucionalmente formalizado perante o Supremo Tribunal Federal em sua esfera de corte constituinte. Esse documento que eu citei aqui atrás, do dia 27 de junho, agora passado. Levei para protocolar no Supremo Tribunal Federal. 2. Integrar a instituição da Presidência da República à União para o presidente constituinte da República, cidadão Célio Evangelista Ferreira do Nascimento. Instalar o expediente de sua investidura na sede de governo da União no Palácio do Planalto, em Brasília. Dia 3, agora, terça-feira, 9 da manhã. Definindo o socorro humanitário, que a soberania solidária faculta invocar aos Estados Unidos da América. Participa Vossa Excelência, que instalará a Operação Supra no dia 3 de julho de 2018, a partir das 9 da manhã. Não é promoção militar, e sim desempenho institucional em sede de foro de soberania ou de poder constituinte, preservado pela Constituição Federal, como seu equipamento de autodefesa, de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. 4. Consignando a fidelidade do Brasil à conduta democrática do mundo livre estabelecida pela Ordem Forense Internacional e os tratados, convenções e acordos dos quais é signatário. Solicita observador dessa embaixada para acompanhar o evento. Confirmado o relacionamento corporativo entre os dois povos. Documento datado dia 2 de julho e assinado por mim hoje. Aqui minha assinatura. Então, é um pedido de socorro aos Estados Unidos da América, como fizeram os judeus e a Itália e os alemães pacíficos contra Hitler, contra o eixo em si. Contra Hitler, contra Mussolini, contra o Japão. Os 3 países que formavam o eixo que queria dominar o mundo na época. Também eu invoco o excelentíssimo senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Rogério Galouro. Doutor Rogério Galouro. Então, vai um documento também que eu assinei, mesmo teor, aqui a assinatura minha. Aqui. Tá certo? Considerando que a missão funde a segurança nacional com a segurança pública, fazendo concorrente a execução do decreto de prisão do senhor Miguel Elias Temer Lulia, respectiva reintegração à União do Patrimônio Público, dela esbulhado pelo Estado paralelo comunista, terrorista de bandidos, que ele integra e comanda no genocídio da nação, roubo do país e destruição da pátria. Considerando que o povo, no exercício direto do poder, nos termos da Constituição Federal, absorve a União e nela a jurisdição dos poderes constitucionais, artigo 1º, caput, e artigo 2º da Constituição Federal, subordinando a Polícia Federal ao comando supremo e autoridade suprema do povo no presidente constituinte da República, que o encarna em sede do processo histórico no foro de soberania, sob cuja égide as Forças Armadas estão em ação, aparelhando o povo em seu desempenho de equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. Considerando
a requisição da Polícia Federal se faz necessária porque a natureza da missão envolve questão de ordem institucional, afeta ao executório institucional de Estado constante do protocolo SEI, NAD/CELOG /SR/PF/DF 002.473/2018.91. Que arrola Vossa Excelência com o Estado paralelo comunista terrorista de bandidos, objeto da missão a persistir a prevaricação. Então, aqui, resumindo a história, o doutor Rogério Galouro, ele tem hoje, por obrigação constitucional, como uma das ferramentas, uma das armas do povo, Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícias Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, somos meros revólveres do povo. Nós não temos compromisso com política nenhuma, com partido político nenhum. Forças Armadas, Auxiliares e Polícia Federal são os revólveres do povo. Se esse documento não for cumprido, o excelentíssimo senhor, diretor-geral da Polícia Federal, ele prevarica. Ele descumpre a lei e a Constituição. E como fala aqui no documento, ele passa também a ser integrante, a ser conivente com o crime. Não creio que isso vai acontecer. Requisita Vossa Excelência. Então, esse é o pedido meu ao doutor Rogério Galouro. A segurança pública ao povo, o qual as Forças Armadas equipam na defesa da Constituição constante. Documento primeiro, anexo, deverá ser prestada por contingente da Polícia Federal no evento que está marcado para iniciar-se às 9 horas desse dia 3 de julho, terça-feira próxima. Reiterando a confiança que as Forças Armadas no povo, na investidura do artigo 1º, incisos 1, 2 e parágrafo único, com o artigo 84, inciso 13, e o artigo 142 da Constituição, e na sua Polícia Federal. Então, doutor Galouro, confiamos no senhor, em Vossa Excelência, como mais um integrante da Justiça, da Lei e do Direito, juntamente comigo, com as Forças Armadas leais ao povo brasileiro. Repetindo, nós, Forças Armadas, Forças Auxiliares, Polícia Federal, nós não temos nenhum compromisso com política, com politicagem. O nosso compromisso é com a nação brasileira, com o Estado de Direito, com a bandeira nacional, com a nossa pátria. E todos nós sabemos, ninguém aqui mais é inocente, das mídias, a internet, as redes sociais que tentam calar, não conseguem calar a nossa boca. Nosso governo hoje é um desgoverno. O Brasil está sem governo. Precisamos salvar o nosso país. E, por último, também, como não poderia deixar de ser, em nome dos cristãos, católicos, protestantes, comunidade judaica, rabinos, em nome do nosso único Deus Todo-Poderoso, esse governo tenta calar. Ou seja, o comunismo ele nega a existência de Deus. Ele é um regime ateu, política ateia. Então, em nome do nosso único Deus, Salvador, que é o Deus de Israel, o Deus que o povo judeu nos ensinou a conhecer, é que vai esse documento para o excelentíssimo senhor embaixador do Estado de Israel, com o mesmo espírito do embaixador dos Estados Unidos. Eu, no procedimento da reação da cidadania da nação pela intervenção constituinte no processo histórico, por onde o povo brasileiro, no exercício direto do poder, nos termos da Constituição, eliminou a vacância no cargo da presidência da República, que vinha desde 1º de janeiro de 2015, quando o Fórum de São Paulo, com as organizações terroristas que o compõem, assaltou o poder pelo pleito eleitoral terrorista de 2014, realizado com o dinheiro roubado da Petrobras, BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos do povo, através do mandato fabricado pela Dilma, para Dilma Havana Rousseff, nas urnas eletrônicas, e depois refabricado para Michel Temer. Então, o teor é o mesmo dos Estados Unidos, é a mesma coisa que eu li antes aqui, não vou ler mais para não ficar maçante. Atenção, padres, bispos, CNBB, pastores evangélicos das 4 grandes denominações brasileiras: Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Igreja Internacional da Graça, certo? E a Igreja Presbiteriana,
batista, metodista, assembleia, todas as igrejas, todos os cristãos. Todos nós temos que estar hoje unidos, porque aqui, ó, estamos mandando esse documento que eu já assinei anteriormente para assinar aqui agora. Faltava esse último documento. Aqui, assinado agora por mim. Aqui a assinatura. De Israel veio a Bíblia. De Israel veio o nosso conhecimento de que apenas um único Deus nos criou. Criou o nosso planeta, criou o universo. Israel, a pátria terrena do Senhor Jesus, o nosso Deus cristão, filho do Deus vivo, filho do Deus de Israel, veio ao mundo, para Israel e para o mundo. Então, é importante que os senhores nos apoiem no dia 3 de julho, aqui no Palácio, na Alvorada, aqui na Praça dos Três Poderes. Vamos em defesa da nossa fé, porque os comunistas, eles não permitem o culto nas igrejas. Porque Deus, o Deus de Israel, é o único Deus, o verdadeiro Deus que abriu a mente dos homens. O Deus de Israel, ele mostrou ao mundo, na antiguidade, o que é ser livre, através de Moisés. E Moisés, o servo de Deus, mostrou ao mundo o verdadeiro valor da liberdade. E cada ser humano é igual perante Deus e perante a lei. Não há privilégios. No dia do juízo, não terão reis, generais, ou servos, ou empregados, ou escravos. Todos serão iguais diante de Deus no tribunal final. Então, especialmente aos senhores, padres, bispos, cardeais brasileiros, rabinos, o pessoal da comunidade também do Islã, o verdadeiro Islã, do bem, do amor ao Deus vivo, o verdadeiro Islã, como vocês pregam tanto aí, o Islã prega o amor. Protestantes, pastores das grandes denominações, juntem-se a nós, para que no dia 3 de julho, véspera da Revolução da Liberdade dos Estados Unidos, 4 de julho, é o dia que os americanos conquistaram a sua liberdade. E tal, um dia antes, senhor embaixador norte-americano, está conosco, ombreando conosco, para comemorarmos a véspera do 4 de julho, um 3 de julho, em alto estilo aqui no Palácio do Planalto. Eu mesmo, que estava com meu voo marcado para amanhã, não vou mais. Não tenho dia para voltar para a minha cidade, porque eu estou aqui, juntamente com outros brasileiros, aqui em Brasília, para juntos fazermos história, para juntos deixarmos um legado, uma pátria livre e próspera e feliz para os nossos filhos, nossos netos e as gerações futuras. Eu espero que eu tenha sido bastante claro. Eu não estou aqui falando de orelhada. Eu não sou um intervencionista profissional. Eu sou um cidadão brasileiro, circunstancialmente um coronel. Eu não falo pelo Exército, eu não falo pelo comandante do Exército, falo por mim. Um cidadão com CPF que paga impostos, que paga a gasolina, que paga o óleo diesel caro, paga a comida cara. Caríssimo isso aqui. Eu falo aos caminhoneiros que estão aí em vias de também fazer seu movimento patriótico, não por altos salários ou pela redução do preço do combustível, não. É pela faxina geral nos três poderes. Juntem-se a nós também no dia 3 de julho, se estiver aqui em Brasília, venham para cá, juntem conosco e façamos um movimento cívico. Porque, pessoal, só não vê quem não quer. O nosso país hoje está sem governo, não existe governo no Brasil. O que existe é uma quadrilha de marginais, de bandidos, nos espoliando, nos roubando. E, além de tudo, tentando tirar a nossa liberdade. Uma boa tarde a todos, que tenham todos um ótimo domingo, que Deus esteja conosco. Deus. Bom, acho que isso aqui